O que é que vem a ser encontro antecipatório? É a paravivência alcançada pela consciência parapsiquicamente mais lúcida, quando projetora consciente, e ainda vivendo nesta dimensão, ou antes da própria dessoma, da reunião extrafísica com consciências dessomadas. Por exemplo, parentes, colegas, conhecidos, inteirando-se desse modo, previamente, das condições e dos destinos extrafísicos dos compassageiros evolutivos. Agora, nós temos aqui os encontros proativos, os encontros extrafísicos prévios, a antecipação de encontros extrafísicos, a autovivência do estado vibracional profilático, a prática diária da TENEPS, do tenepsista veterano, a vivência da oficina extrafísica pessoal, a autoprojetabilidade lúcida, a projeção de encontro, a comunex do encontro, os sustos extrafísicos, os choques emocionais dos encontros extrafísicos. E por aí nós seguimos com algumas considerações. Falamos aí uma série de logias e levamos aqui para o final. Os encontros antecipatórios podem ser de imensa utilidade para reciclagem existencial e até intraconsciencial, da consciência, quando intermissivista, projetora lúcida e max proexista. Você já encontrou extrafisicamente algum parente ou amigo dessomado? Quais foram as consequências evolutivas do encontro? Eu quero dizer que esse verbete tem 4 páginas, 42 logias e 6 máximas. A Rosa pode trabalhar na antonimologia e na holotecologia para começar. Agora, nós queremos chamar a atenção que esse verbete é mais um sobre projeciologia que eu estou começando a trazer para clarear alguns assuntos que estão até me pedindo para ampliar as coisas sobre projeção consciente. Agora, aqui nós temos já umas perguntas que eu vou buscar responder. Como fazer para diferenciar a paixonite inútil e antievolutiva da oportunidade de retratamento com a pessoa do relacionamento homem-mulher? A primeira coisa é, qual é o percentual de interação entre o seu duplismo pessoal com a duplista, no caso aqui você que é homem, e o processo da interassistencialidade? Há muitas duplas que são formadas egoicamente, apenas por egoísmo de adulto. A coisa mais séria é lembrar que muitas duplas, aquele que pode ajudar mais ou aquela que pode ajudar mais, faz ou mantém ou busca essa dupla evolutiva para melhorar o processo extrafísico da outra pessoa. Isso é interassistencialidade. Você tem que lembrar o seguinte, duplologia não é casamento. Duplologia visa a evolução. Se a gente objetiva a evolução, você está fazendo assistência também. Agora, aqui tem outra pergunta. O professor conhece alguma retrocognição de Gilberto Freire? Olha, se é o Gilberto Freire que eu conheço lá de Pernambuco, que eu conheci pessoalmente, eu não sei nada a respeito de projeção, nem minha, nem dele. Não sei se existe. Não tenho competência para falar nada disso. O livro de Robert Schwartz, Antes de Tudo Somos Espíritos, é baseado em relatos da programação da vida de algumas pessoas por intermédio de médiuns. Elas contam que se programaram para adquirir uma doença terminal, ser alcoólatra, morrer de overdose, entre outras. Tem muita informação nesse livro já superada pela conscienciologia, mas fiquei na dúvida quanto à possibilidade de haver uma programação consciente na baratrosfera por entidades um pouco mais evoluídas que programam situações assim. Existe essa possibilidade? O que eu quero dizer é o seguinte, possibilidade de programação de vida, de qualquer maneira, você junta uma série de mega assediadores, eles vão tudo para uma família, estão programando a coisa. Isso não é ProEx que nós falamos aqui. A nossa programação de vida é baseada
em evolução, em cosmoética, em realização dentro da mega fraternidade e da incorruptibilidade. Aonde tem mega assedialidade, heteroassedialidade ou até alta assedialidade, não tem proex, como nós falamos aqui. Então vamos ver se a gente entende bem e vamos fazer a diferenciação de uma coisa com outra. Outra pergunta. Poderia falar na seção detalhismo, na página 6, sobre os itens neossinapsologia, neossinapses projetivas, e interaciologia, interação, autocognição intrafísica, autocognição extrafísica. Neossinapsologia é o seguinte: quando a pessoa sai do corpo com lucidez, ela às vezes faz expansão do mental soma, através, por exemplo, até da volitação. E o que acontece? Ela vai ter lembranças e vai recuperar os cons, que são as unidades de lucidez. E isso amplia as sinapses. Por essas nós estamos chamando que existem neossinapses projetivas. Agora, interaciologia, interação, autocognição intrafísica, autocognição extrafísica. Você pode ter uma autocognição, quer dizer, dentro do seu processo, você tem uma leitura, aquilo desencadeia um viés de recordação que você havia esquecido, e aquilo então amplia o seu conhecimento, aqui, na vigília física ordinária. E a autocognição extrafísica é o processo da pessoa, com essa ideia que ela tem aqui, ela sai do corpo, está preocupada com aquilo, pensando no assunto, ela vai para alguma comunex, que aquilo amplia a ideia dela. A projeção, antes de mais nada, é uma aquisição de conhecimento evolutivo quando a pessoa tem interesse e objetivos cosmoéticos. Outra dúvida que gostaria de esclarecer é que tenho sonhado muito que estou dentro de salas de aula aprendendo. Noto que a minha maior vontade é poder participar de curso extrafísico. Isso é possível para um pré-serenão vulgar? Olha, tudo que uma pessoa quer, ela alcança, desde que ela vá dentro de linhas que favoreçam todos, que a intenção seja boa e que a cosmoética possa regrar todas as coisas que a pessoa esteja fazendo. Eu não acho que você seja pré-serenão se você já está tendo essas primeiras experiências assim, com alguma lucidez. A coisa que eu chamo atenção é para aquela técnica de registrar tudo isso para depois fazer uma comparação detalhista com as coisas que vão acontecer no futuro próximo. Geralmente, essas projeções assistidas ou assistenciais, ou de aulas, ou seja, de docência e de magistério extrafísico, elas começam pouco a pouco, gradativamente. Isso demora porque tem que ajustar com a vida da pessoa. E outra coisa séria, primeiro às vezes vem os flashes de recordação, depois começa a vir os episódios, até que vem aquele corpo inteiro de ideias avançadas que a pessoa aure ou obtém dentro das suas projeções conscientes. De modo que insista com isso e tenha confiança no seu pulso, junto com os amparadores. Eu quero dizer para vocês, falando seriamente, o seguinte: quando nós escrevemos aqui e fazemos esses verbetes, ou quando eu falo aqui e respondo essas coisas, o objetivo não é mostrar a todo mundo que estou certo, ou que estamos certos. Mas antes nós tentamos induzir uma mudança no clima cosmoético, no holopensene das pessoas, na melhoria da paz, na reconciliação e diminuição do sofrimento na Terra. Para passar esse planeta que nós estamos, da condição de hospitalão para a condição de mega escola evolutiva. Isso é que eu quero deixar bem, de vez em quando é bom eu falar dessas coisas, que eu não sou cura-tudo, nem dono da verdade, nem estou aqui para convencer ninguém. A intenção nossa é informar. E outra coisa, o mais banana para quem pensar diferente. Eu respeito o pensamento diferente de todo mundo,
mas vê se me interpretam naquilo que é que eu estou tentando expor. Minha intenção é boa, eu tenho uma intenção que eu quero acertar. Agora, com isso também, eu chego até irreverência ao processo da cosmoética destrutiva e falo também dentro de uma condição que é uma terapia óbvia, objetiva, palpável, concreta, a respeito daquilo que nós temos como consciência. A partir disso, então, é que nós falamos as coisas na bucha. E outra coisa, eu às vezes falo muito de pessoas públicas. Uma pessoa pública, ela está na lida, ela está na evidência, ela está sob os spots. Ela está aí para ser mesmo criticada, estudada, analisada e virada do avesso. De modo que a intenção nossa é essa, e eu vou continuar sendo sempre assim, porque eu sempre fui desse jeito. Isso eu não vou mudar, porque é o jeito da gente também clamar quantas coisas erradas que a gente vê nessa dimensão, porque a sociedade ainda é patológica. Agora, quem é que está? É você, faz favor. Na parafatologia, na página 6, o senhor colocou ali os encontros antecipatórios proexológicos. Eu queria compreender como que ocorre isso, o que provoca os encontros. O caso, às vezes, é o seguinte. Aquela minha amiga, que começou a estudar projeção comigo. Lá pelas tantas se casou. E ela, então, começou a sair do corpo com muita lucidez. Aquilo envolveu muitas coisas dela. Então, ela um dia chega para mim e fala assim, olha, tem duas consciências que querem ressomar. Eu estou com vontade de chegar para o meu marido e a gente receber essas duas consciências. Elas vieram me pedir para vir. Agora, todas as duas vão ser mulher, pelo que eu vejo. O meu marido queria ter um filho. De modo que eu estou com um problema. Falei assim, vai lá e fala com ele que isso vai acontecer, que ele vai respeitar você. Porque você está prevendo o que vai acontecer. Se amanhã vocês chamarem aí e houver um processo de gravidez e você acertar as duas filhas, ele vai respeitar você. Se vocês trabalharem bem com as duas meninas, depois vai aparecer um menino. Fala isso para ele. Foi dito e feito. Agora, outra coisa. Teve uma das meninas, a segunda, que ela encontrou com ela muitas vezes fora do corpo, até durante o processo da gravidez. As gravidezes foram boas, tudo normais. O terceiro filho foi filho mesmo, foi do jeito que eu tinha falado. Essa moça chegou a escrever alguma coisa sobre projeção. Entende? Isso é Rio de Janeiro. Eu acho que com isso a gente dá para explicar o que você está querendo, né? É um bom exemplo. Igual a esse tem um monte, tá? Agora, mulheres que transcendem o processo da maternidade animal, elas podem chegar no processo da projeção muito sério. O problema da projeção permite isso. Agora, é necessário ter uma certa ligação ou interação afetiva com consciências mais lúcidas, né? Para isso ocorrer. Tá certo? Eu vi as crianças, tá? Ajudei. Teve uma até que apareceu no aniversário do meu filho, lá no playground do meu edifício e tal, junto com a mãe, as coisas todas. Antes da outra aparecer, eram duas. E eu tinha falado que ia nascer 3. Sem ter visto nada, eles é que me falaram. E a floresta? Eu não sei atualmente como é que está, não. Essas pessoas moram todas no Rio ainda. Eu não sei. Eu não tive muito mais contato, porque por causa das minhas viagens, tudo. É uma pessoa muito boa, essa senhora. Mas é uma senhora mãe, né? Ela levou a projeção consciente com muita seriedade. Hein? Ela receber os filhos, seria parte da ProEx dela? Você está falando aqui total. Encontro. Isso ela sabia, entende isso. Ela sabia de tudo. Certo. E não era só dela, Sim. Era muita coisa com o marido. Conjunto. Duas moças, você sabe, tem relação demais com o homem, que é o macho da história. Certo. Tá Entendi. certo? Agora, o menino era o dela, só chegou depois, na terceira posição.
Entende isso? Existem dessas coisas. Agora, eu não sei. O encontro antecipatório proexológico, tá certo? E aí, ó, envolvia mãe, pai, filho, filha, tudo. E os amigos, né? Até eu. Né? Quando ocorre assim, a pessoa tem uma projeção, ela começa a perceber, igual teve uma pessoa que falou de aula, ela começa a se identificar dando aula no extrafísico, isso também já seria algo relacionado a isso? Mas é necessário ver o que tem de fantasia, o que tem de processo de imaginação nessa história. É muita gente dentro das religiões que tem aula extrafísica fajuta. Só pro forma, não tem nada. Se tivesse, a pessoa sairia da religião. Ou se não, ela está tendo aula de baratrosfera, isso não é aula, né? Isso é assédio. É porque eu me lembro... Uma aula baratrosférica, na minha terra, é assédio. Isso não é aula. Mas eu... Sim, um pouco antes da construção do CIAEC, tinham vários relatos de pessoas falando que elas estavam no local, tinha aulas, pessoas sim. dentro tendo projeções conscientes. De uma certa forma, logo depois acabou ocorrendo o CIAEC. Muita gente, do jeito que acontece hoje, aparecia as consciências que queria ver como é que é. Quando é que vocês vão fazer isso aqui? Que a gente quer participar. Já, de uma certa forma, era isso. Né? Hoje já tem muito mais, né? Dentro desse assunto que ele está perguntando, quando você fala que vários de nós acompanhamos seus trabalhos anti-ressomar, é isso também? É isso aí. O pandeiro também. O pandeiro, essa coisa nesse toda. caso... nós temos que lembrar o seguinte, o tempo é contínuo. Entende? O tempo é contínuo. Uma hora puxa a outra. As vivências, uma puxam a outra. Pensem nisso. Valdo, nesse caso que se falou dos encontros antecipatórios aí, era o caso da PROEX da mãe e do filho ou filhos, eu não entendi direito. Não, ela é o seguinte, ela encontrou com as consciências que eram amigas e muito lúcidas. E elas queriam ressomar. E falou assim, nós podemos ressomar na sua casa. Tu topas? Você está entendendo? Mas esses que encontraram com ela deveriam ter PROEX também. Todo mundo tem PROEX. Todo mundo nesse Agora, caso. Não é PROEX de alto nível, não. Mas eles estavam se mexendo. Essa senhora, que é a mãe, que é a principal consciência aí no caso, ela é muito lúcida, é gente boa, minha amiga. Agora, eu vi vários casos desse. Essa aí ficou mais pública. Agora, o que é ruim nessa história é que a tendência dessas mulheres todas, devido ao processo da maternagem, elas ficam muito sensibilizadas e muito psicossomatizadas. Precisa de levar esse povo para a mental somatização. E isso é difícil. Dá uma euforia em grande. Não, é euforia de fêmea, né? Agora, o negócio é ela ser uma consciência que não é macho nem fêmea. É difícil levar para isso. Agora, emendando aqui, a anterior aqui, na página 6, seria a terceira e segunda linhas de baixo para cima. Os encontros interconscienciais patrocinados por evoluciólogo. Sim. Eu queria saber como isso aí são os mais ocorre. avançados. É a hora que a pessoa, às vezes, está descambando dentro de uma tarefa muito séria que atinge muita gente. Às vezes, além do amparador, aparece o evoluciólogo para dar um ponto. Você está entendendo? Para acertar. Mas nós aqui recebemos o nosso amigo, mas não tem nada assim muito sério, né? Mas ele, às vezes, está prevendo alguma coisa que pode nos ajudar nisso. A hora que eu pedi esse caso dos epicons, por exemplo, é uma coisa séria. Mas, nesse caso, qual seria da escala evolutiva a pessoa, a partir de certo ponto da escala evolutiva, para acontecer isso? Porque... Não, é preciso de haver também muita afinidade entre o grupo. Se há uma afinidade de alto nível, sem exploração egóica, egocêntrica, a coisa ocorre.
Mas fato pode ocorrer, por exemplo, a partir do que ali? De tenepsista, de projetor consciente? Eu acho que pode ocorrer desde uma pessoa que já tenha uma certa noção da conscienciologia, principalmente da projeciologia. Pode acontecer. Se já tem, a projeciologia, ela defase, ela abre, ela escancara, ela destrói parede, porta e janela, como eu falo. Agora, precisa de ter uma boa intenção, um embasamento cosmoético e o processo evolutivo baseado na interassistencialidade. Tem lógica? Tem. Caminho é esse. Agora, todos esses esforços existem para melhorar as pessoas, né? E diminuir a incompreensão, a dor, o analfabetismo evolutivo. Eu gostaria de entender, na parafatologia, a relação da autovivência, do EV, do estado vibracional profilático, e o encontro antecipatório. O estado vibracional eu coloco praticamente em quase todas as, os verbetes. Por quê? Ele é a chave da vida humana. Sem estado vibracional, ninguém caminha muito, não. Não tem jeito. Tem que melhorar. Primeiro a energia, né, para ter contato com as outras coisas, para ter uma ideia mais avançada, para se sentir bem perante os outros, para limpar o olo pensante da pessoa. Você vê, se a pessoa não tiver, e outra coisa, para ela mostrar que tem boa intenção, né? A outra questão que eu gostaria de fazer, entraria nesse parafatologia encontro reconciliatório? Encontro reconciliatório, a maioria aqui tem isso. Quando começa a fazer projeção. Sim. Vai encontrar com gente que precisa de ajudar. Se você está numa posição boa, você vai entrar para fazer desassédio e despertamento de consciências que estão perturbadas. Isso tudo é encontro reconciliatório. Se a pessoa pratica TENEPS, ela vai ter isso todo dia. Se chegou na UFIEX, ela já pega não só o seu, mas do parente, do grupo evolutivo, entende? Já amplia aquilo ainda mais. Então isso aí é o que acontece, é arroz com feijão, é o trivial, dentro do processo da interassistencialidade entre as dimensões. Entende? É o caminho. Professor, eu queria fazer uma sugestão aqui na antonimologia. Sim. Que seria a inclusão do encontro antecipatório, só que pré-ressomático, que foi justamente esse que o senhor deu o exemplo aí da moça com pré-ressomático. É. Sei, mas o problema é o seguinte, aqui o encontro antecipatório, esse aí é um tipo, mas ele não é de antonímia, explica isso aí para ele. Não é antonímia. É porque aqui é antes da própria dessoma na definição, né? Não, isso é o que acontece mais. Eu tenho que chamar a atenção para aquilo que é o fato ou o fenômeno mais, vamos dizer, normal. Mas isso acontece nas melhores famílias. Então, mesmo... Uma outra coisa, isso que eu falei da moça está bem dentro aí de tudo que eu estou falando. Tá. Então, mesmo aqui na definologia, tendo antes da própria dessoma, poderia ser antes da ressoma, no caso da consciência. Pode, é a mesma coisa. Tá legal. Mas agora, o que acontece mais é isso que eu estou falando aí, é antes da dessoma. Tá. Por exemplo, isso diminui os problemas da gente quando a gente dessoma. Principalmente para os tenepsistas. Todo mundo que é tenepsista aí, ó, é bom se conscientizar dessa realidade. Tem encontros antecipatórios antes de você dessomar, é uma beleza, principalmente para você. Antes de tudo, não é só para as pessoas, não. Por quê? Isso vai reduzir a problemática pós-dessomática imediata. O recém, sabe? A consciência que dessomou, que agora é recém-consciência. Vai melhorar. Ok. Você quer falar? Olha, eu não sei se eu entendi então, porque esse ou antes da própria dessoma é para fixar que trata-se da projeção consciente da consciência. Isso. Então não tem esse fato que ele está falando, fato, não.
Mas por isso que eu falei, tudo isso aí está envolvido dentro de um bloco só de ideias. Está só chamando atenção. A que manifestação é o entendeu? encontro antecipatório. Está só chamando atenção que é a projeção de uma consigna, não uma projeção de uma consciência. Uma boa parte dos encontros antecipatórios, às vezes, tem assediador no meio. Mas pode falar. Aproveitando isso que o senhor está falando, na dupla evolutiva, como é que eu separo o romantismo do encontro real, do assédio, num encontro antecipatório? É aquela pergunta que eu respondi. É a hora que você está fazendo assistência interconsciencial da situação. Escuta, olha só o caso do meu casamento. Eu sou uma cobaia para vocês. Eu, desde pequeno, falei que não ia casar. Para isso, já pensou na época que não tinha liberalidade de costumes e nem essa abertura de sexualidade que tem hoje. E eu aparecia muito devido à minha vida pública desde adolescente, aquele negócio todo. E o povo achava que eu era um bom partido. E o negócio do casamento graçava por todo lado, principalmente no interior do Brasil, Minas Gerais. Você veja o que é que eu não passei na minha condição de rapaz, disposto, animado, com muita coisa e tal. Então, raciocina bem o que é que eu não passei nisso. Lá pelas idas, eu vejo que seria bom eu arranjar uma mulher para parir meu irmão. Quer dizer, um negócio esquisito, né? Então eu cheguei para uma pessoa que eu vi que tinha relação com meu irmão, estudo através de retrocognições, etc. E falei com ela, ó, você está querendo ter um filho? Não, eu quero ter um filho, mas quero permanecer como mãe solteira, porque eu não posso sair de casa. E outra coisa, eu tenho útero infantil, eu tenho um problema com isso aí. Eu falei assim, então, vamos fazer uma coisa. Eu arranjo um filho para você. Ele tem relação com você. Essa pessoa conheceu meu irmão. E me conhecia bem. E conhecia o processo parapsíquico. Então eu falei assim, ó, mas nós temos que casar. Porque eu não vou querer ter um filho que a gente não vai legalizar a situação. Quando tem um filho, tem que ter um casamento. Tem que ter juiz de paz nessa história mais sério. O troço é sério. Então aí não dá para juntar os trapos ou arranjar um filho que é bastardo. Então tá certo. Nosso negócio é esse. Aí demorou um bocado para ela ser enxertada, que ela tinha um problema mesmo, do jeito que ela falou. Agora, lá pelas tantas, ela ficou grávida, nós casamos, oficialmente. Entende? Com juiz de paz, etc. Eu fiz uma recepção lá no topo da rua São Luís, lá, que era o melhor hotel que tinha em São Paulo, para atender os amigos mais chegados só. Ela já estava grávida quando eu casei. Porque nós só casaríamos se... Porque o negócio foi tudo feito assim, de caso pensado. Agora, eu falei quem é que era, ela já conhecia mais ou menos meu irmão, porque a conheceu em vida. Mas eu falei como é que ele viria e de que modo que era. Eu tinha 42 anos, ela tinha 36. Tá certo? Essa é a vida. Tudo de caso pensado. Agora veja. Auxílio para mim, para ela e para ele. E as coisas aconteceram. Agora, a primeira fórmula que eu tinha para o casamento era o seguinte. Eu vou ser fiel a você. 100%. Que ela me conhecia, sabia daquele monte de mulher atrás de mim. Para você ter uma ideia, ela chegou aí comigo no Copacabana Palace, em época de carnaval, porque ela queria ver como é que era o carnaval. E eu fui com a minha namorada, e ela. Levei para ver. Carnaval, tinha de tudo. Pra você ter uma ideia. Com o maior respeito, as coisas todas. Mas com a minha namorada de lado. Agora, o que se passa? Ela sabia de tudo isso. Ela conhecia algumas das minhas namoradas durante o tempo, que já me conhecia de muito tempo por causa de assistência. E o processo da mãe postiça dela com que ela vivia. Agora, estou falando, abrindo o jogo para vocês verem como é que são as coisas. E eu falei tudo, como é que seria,
como é que viria a situação. E nós fizemos um trato. O menino jamais ficaria em creche ou teria babá. Nós íamos cuidar dele em alto nível. E eu falei, ó, você gosta de aparelhos. Ele é doido com processo de aparelhos. Tem habilidade manual, você também tem. De modo que, vamos ver o que acontece. Agora, vocês têm uma vida, que já aconteceu na Europa, que vocês tiveram uma vida muito juntos. Você vai gostar demais dele. E ele vai gostar demais de você. Porque vocês têm afinidade um com o outro. Tudo aconteceu do jeito que eu falei. Agora, o problema é que ela tinha vivido, ainda na adolescência, num campo de concentração. Nunca se falou o que aconteceu com ela lá. E ela tinha um processo na cabeça difícil, que mais tarde a gente descobriu que era o Borna, que é um vírus que dá a síndrome da tristeza na pessoa. E só acometeu mais tarde. Foi 9 anos depois do casamento que as coisas começaram a piorar para ela. Aí ela se alterou. Mas o meu filho já estava crescidinho e já tinha visto como é que estava a mãe, etc. Tal. Ele me ajudou muito também no final da vida dela, com as coisas todas. Ele já estava muito consciente. Agora, tudo de caso pensado. Isso é dupla evolutiva. Uma outra coisa. Quando a gente foi casar, ela virou para mim e falou assim, olha, eu tenho uma declaração só para nós dois. Você jamais fique esperando que eu vou beijar os seus pés do jeito que essas mulheres fazem com você. Eu sei, você tem uma criação alemã, tudo é maquinal, o negócio tudo ali. Depois disso, 2, 3 anos depois, ela ficou pior do que essas mulheres que eu tinha que dar conta nela. Para você ter uma ideia, durante todo o período de casamento, eu só passei 10 dias sem ela e o menino. Por quê? Porque eu tive que ir à Itália para fazer uma pesquisa, e eles só me encontraram depois, porque o menino estava na escola, não podia ir. E ela ficou. Agora, depois ela foi. E o meu filho, o Arthur, só foi depois para encontrar com a gente. Sozinho também. A gente despacharam ele do avião aí. Agora, então, você veja, tudo aconteceu. E eu tinha previsto tudo isso. Tinha falado tudo com calma. Eu ainda falei para ela, aos 5 anos eu vou te explicar como é que você vai agir com ele, para as coisas dar certo. Agora, nós começamos a mexer com aparelhos e com ele, mais ou menos uns 2 anos de idade. Agora, entre os 2 e os 5, a gente incentivou todos os inputs, que era a orientação que a gente tinha. E ele começou também a estudar idioma, principalmente o inglês, devido ao processo de máquina. Então, ele entrou no Britânia. Ele não é professor de inglês porque ele não quis. Quando eles quiseram dar para ele diploma, ele não quis aceitar. Afinal de contas, eu acho que até hoje ele não tem nenhum diploma grandão. Ele entra nas escolas, mas ele não tem muita paciência com isso, porque ele acabou ficando psíquico igual eu. Então, raciocina tudo depressa, não tem problema, não fazer nada, é um problemão isso. Isso é muito bom por um lado, mas é um problemão para conviver com os outros, pelo outro lado. Tem que ter muita parcimônia, cachimônia, paciência, sabe? Tranquilidade íntima para saber mexer com isso. É difícil. Porque tudo, às vezes você quer dar um passo à frente, não pode, né? Tem que arrastar os pensamentos dos outros junto com você, até esclarecer aquilo. E para isso você ter paciência. Agora, ele mesmo hoje usa certas técnicas. Uma das técnicas dele é o seguinte, quando ele vê que o negócio embarafustou tudo, ele cai fora. Sai de fininha francesa, para não entrar em nada, nem deixar. Deixa o povo resolver os problemas. Você está entendendo? Porque ele não dá conta. Ele não vai. Porque senão ele começa a falar a verdade aí, liquida com tudo, piora mais. Né? Então, para não fazer isso, ele cai fora. Agora, a gente procurou trabalhar com energia, com opção de coisa, ela mesma desenvolveu muito o processo parapsíquico, entende? Mas lá pelas tantas a máquina começou a falhar. Você sabe, o corpo é a última palavra que se dá nessa dimensão, é o corpo humano.
Se ele está alterado, tudo dá para trás. Não adianta a consciência ser boa. É tanto que uma das coisas que eu sempre quis ver foi o seguinte: eu queria encontrar com um conscienciólogo e depois um evoluciólogo para ver o fim da vida dele, como é que foi. Você está entendendo como é que é? Para ver como é que é. Como é que a consciência consoma. Que é uma das coisas difíceis que tem. Olha que eu já vi gente que eram gênios, e aquilo se perde de uma hora para outra, tudo quanto é tipo. Por quê? O aparelho não funciona. Como é que fica? Agora, eu já vi casos, só para vocês ficarem sabendo como é que é a sofisticação disso, que a pessoa era super atilada, alto nível de lucidez, conhecimento, erudição. Aí a cabeça começou a bater pino. Tudo morreu, nunca mais ela foi a mesma. Mas eu consegui tirar a pessoa do corpo. A hora que ela foi conversar comigo, ela voltou a ser o que era. Depois ela voltou para o corpo, está do meu jeito. Aí eu não quis mexer em mais nada. Nada. Agora veja, por que também que eu consegui tirar? Porque o tal mal me ajudou. E ela, devido à lucidez ser muito avançada, predispôs a saída, porque não é muito difícil fazer isso também. Entendeu? Então, o caso todo é esse. Saber terminar a situação no corpo é uma coisa difícil, porque tudo começa a bater pino. Olha só, eu estou com 76 anos, tudo bate pino. Eu já falei, se nós formos olhar com morbidade, eu tenho pelo menos umas 7. Agora, eu falo o seguinte, comorbidade, se o cara chega aos 65 anos, ele já está na terceira idade. Ele tem no mínimo 3 doenças básicas. Se você vai examinar uma, tem que ver como é que estão as outras duas e quais as inter-relações tem nisso. Medicação, tratamento, o que vai fazer? Não pode esquecer. Agora, dizendo, no meu caso, se eu for olhar a rigor, eu com a minha medicina e as coisas que eu sei, eu tenho 7, em vez de 3, com 76. E como é que eu consigo fazer essas coisas todas? E às vezes até passar rasteiro em alguns de vocês. Do ponto de vista físico. Você está entendendo? Aí é que é. Isso aí, então, é uma coisa para se pensar. Agora, isso influi não só nessa vida, como influi também no processo de projeção. Né? Agora, a coisa mais difícil é manter a lucidez constante. Saber usar aquilo. Ó. Por que é que eu fiz aquela relação de 20 itens? Para vocês começarem a pensar nisso seriamente. 20 megatributos propulsores da evolução. A base está ali. Tem muita coisa daquela ali, ó, que a maioria aqui ainda não pensou. Por exemplo, domínio energético. Será que todo mundo já pensou? Cosvisão. É das coisas que nós mais precisamos aqui, que eu vivo falando. Olha lá. Está tudo ali. Ó. Agora, não é fácil. Tem coisa ali dificilzinha. Dificilzinha. É difícil, não é prédio, é difícil. Tá certo? O que você queria? Não, essa questão da pessoa ter algum problema a nível na cabeça, cerebral, como que fica o processo energético? Ela consegue manter um equilíbrio energético? Se ela já mexeu muito com o processo parapsíquico, a tendência dela é sair do corpo e ter lucidez. Agora, isso demonstra, evidencia uma coisa óbvia. Quando é a dessomar, às vezes ela melhora na hora. Já houve casos desses que eu já vi, eu já segui. A pessoa estava ótima. De uma hora para outra deu um quiprocó na cabeça lá, com um processo sério. De uma hora para outra melhorou. Olha o que aconteceu com o Sérgio Moscov. Foi também isso. Esse aí eu já falei muito. Mas eu já vi outros casos. Mais suave, com calma. Tudo desse jeito. A pessoa dessomou, pronto, voltou a ser o que era. Na juventude. Você já pensou? Você voltar ao seu corpo de 20 anos com a lucidez daquela idade que você dessomou. Entendeu? Então pensa, como é que fica isso? Esse que é o rejuvenescimento extrafísico. Então é aquele negócio das pessoas. Hoje, por exemplo, eu estive aí com o Clóvis. E ele estava me contando, vocês sabem quem é o Clóvis. O Clóvis do carro, etc. Tal. Então, eu estava falando para ele, ó, todo sacrifício aqui vale a pena.
pensa bem no que você vai receber como prêmio depois de você dessomar. O seu próximo corpo vai ser um macrosoma. Se você sair bem agora. Vocês não acham que vai ser? Aí esse salto tem vários nomes que eles dão para isso, né? É um salto de qualidade. Tem vários nomes na questão da marca de excelência, aquelas coisas que se dão para isso. Mas veja, o caso do Clóvis é isso. Hoje ele esteve comigo, eu conversei com ele mais de hora. Ele é meu amigo há muitos anos, né? Então eu vim, falei com ele sobre o caso da rádio, etc., porque isso é a área dele, né? Ele é bom nisso. Falei assim, se prepara, vê se você come bem. Endireita o corpo. Não, já pensou? Eu falava para ele, endireita o corpo, Clóvis. Está entendendo? Objetivando isso aí. Nesse caso aí, ele já fez isso planejado, vir com esse soma, para depois uma próxima alguma coisa, mas aquilo às vezes são as próprias circunstâncias. Agora, às vezes não vem inteiramente. Os acidentes vão ocorrendo, porque há uma hipótese. Isso pode ocorrer. Por exemplo, você acha que eu vim para quebrar minha cabeça toda na hora de eu nascer? Não. Tinha chance. Eu sabia que isso podia acontecer. Enfrentamos a situação, é o risco. Isso faz parte devido ao problema biológico. Quando o negócio é material, intrafísico, biológico, é muita intercorrência que ocorre. Muitos fatores que vêm para o contexto, entende? Para uma instância que foi prevista, mas teoricamente você não sabe se aquilo vai ocorrer ou não. Entendeu? Agora aqui nós temos outras perguntas. Moro com minha irmã. Observe certas características dela. Por exemplo, saúde perfeita, memória fantástica, muita afinidade com plantas e animais, grande facilidade para aprendizagem e um aspersor, parece um tipo de descarga elétrica nas mãos. Para ela ter 52 anos, acho que ela não tem o curso intermissivo. Ela poderia ter um macro-organismo? Quero dar a ela de presente o livro Nossa Evolução. O que o senhor acha? Fala com ela para fazer isso. Você devia ter me apresentado quando eu fui aí a Belo Horizonte, que eu ia conversar com ela e dar uma geral. Aqui que nós chamamos de banho de loja energético. Agora, qualquer coisa, convida ela para dar um pulo aqui para a gente conversar. E eu desejaria vê-la. Quem sabe que ela tem outras coisas além do que você falou. Né? Não precisa de levar para a ecografia. Vamos passar na para-ecografia de vocês. Outra coisa, fiz as fotos Killer e me foi dito que tem poder de curador. Como poderia utilizar isso para aplicar na TENEPS? Se você já está fazendo a TENEPS, você já está fazendo cura. Isso já faz parte. Tenepsista, antes de tudo, ele trabalha com terapia. Qual é o problema? Gostaria que comentasse a relação do encontro antecipatório com o item, os colegas de profissão, na última linha da masculinologia. Parece que eu falei também em outras coisas de colegas, aqui, ó, conhecido, parentes, colegas e conhecidos, está também na definologia, eu te chamo a atenção para isso. O colega de profissão é uma coisa muito séria para a gente. Eu, por exemplo, sempre me dei bem com meus colegas de profissão. Quando houve uma tempestade publicitária contra mim de uma maneira anticosmoética e imoral, eu tive 17 médicos para me ajudar na ocasião. E eu não me defendi em nada, vários deles me defenderam. Chegaram até a escrever artigo, uma opção de coisa, fazer declarações públicas. Eu devo muito a meus colegas. E atualmente eu devo, que eu fui a Belo Horizonte, foi um monte de colega aí que passaram mal lá comigo. Além de ver o filme do Monk junto. Mas tudo isso eu devo a eles. E hoje, nós temos que vieram só para Foz, tem 40 médicos que vieram para cá, né? Fora os dentistas. Mas só médico tem 40. Agora, de psicólogo, quantos tem? 54. Pois é, tem 54. Como é que fica? De modo que a gente tem que levar isso em consideração. Agora, os encontros antecipatórios tem relação com colega, sim. De soma, a gente encontra. Olha, não, e o meu negócio, por exemplo, com o Sakurai, meu colega de medicina, ele me ajudou muito, era meu professor. Caso sério, homem. Entende?
Então, é isso aí que eu quero dizer, os colegas de profissão. Agora, ontem, na tertúlia, surgiram algumas colocações sobre viagem ao exterior. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Estou em um momento de mudança e reposicionamento em relação às escolhas da minha vida e tenho ouvido que viajar para ter uma experiência fora do Brasil é fuga e modismo. Olha, se você nunca foi e se você tem chance de ir, faça uma viagem de excursão técnica e não vai fazer apenas de turismo. E escolha também os lugares que você vai. Olha bem isso. Não pode ser só locais turísticos de farra. Tem que ser de consideração mais séria para a pessoa aprender e ver o que quer. Então, a primeira recomendação que eu dou num caso desse é ler o livro da Kátia sobre o assunto de viagem. Se você não conhece, é bom verificar que isso tem nas unidades. Eu não sei de onde você mora, mas é só procurar o livro dela. Kátia Arakaki. Pega o livro. Viagens internacionais. Agora, outra coisa séria. Na hora que se você decidir aí na viagem, faça uma viagem olhando todos os detalhes que isso implica. E condiciona essa viagem aos seus interesses de objetivos. Então, por exemplo, sua profissão, o que você vai fazer, como é que é. Enriqueça aquilo que você já sabe com a viagem. Uma viagem, como eu disse aqui, é a leitura de uma biblioteca inteira em poucos dias. Outra coisa, o que é encontro compulsório citado na segunda linha da antonimologia? Encontro compulsório. Por que o encontro compulsório é um antônimo de encontro antecipatório? Encontro compulsório é na hora que você está devendo demais para determinadas consciências e essas consciências aparecem para você, seja na vida intrafísica ordinária aqui, ou seja fora do corpo, para você dirimir as dúvidas, melhorar a situação, diminuir a interpretação grupo kármica, saber perdoar, enfim, fazer uma interação evolutiva com essas consciências que você, ou que elas são seus credores. Então, esse é o encontro compulsório, geralmente, da vida da gente. Gostaria de saber qual a relação do encontro antecipatório com a gratidão. Você poderia citar, do ponto de vista histórico, quais personalidades manifestaram mais gratidão? Olha, isso é difícil, mas existe na história o povo de gratidão. Seria bom você percorrer os processos hoje da internet sobre a palavra gratidão. E você vai ver que tem casos na história que as pessoas foram chamadas de pessoas, né, de muita gratidão, que serviram de exemplo. A gratidão existe, é muito mais sério do que a gente pensa. Agora, muita gente é grata e não fala da gratidão que elas alimentam ou daquilo que elas mostraram. A maioria disso não aparece tanto. Mas agora, é um assunto sério. Vale a pena pensar. Agora, muita coisa que você vai encontrar com as pessoas, ou que as consciências, principalmente amparadores, vão ajudar você, eles estão ajudando devido a alguma gratidão, algum benefício, algum favor, alguma coisa boa que você prestou a eles. Então tem esse aspecto da resposta da gratidão, que você nem pensava nisso, da outra pessoa. É o contrário do credor. Entende? Outra coisa, gostaria de entender na parafatologia as expressões recomposição da saudade e a mensagem de cada encontro evolutivo. O caso todo é o seguinte: todo encontro evolutivo, como todo tipo de parafenômeno ou parafato, ele tem um conteúdo, uma mensagem. Então isso, cada coisa que acontecer com você, você tem que analisar para ver o que há aí. Outra coisa, recomposição da saudade. Há pessoas, por exemplo, que têm uma saudade enorme que sofrem com aquilo. E às vezes ela encontra então com um parente e ela vai ver que às vezes está precisando de ajudar demais aquele parente. A saudade dela fica com outro prisma, outro modo de pensar na situação. Entende?
Olha o caso do meu avô. Eu passei 22 anos sem conseguir, depois que ele dessomou, 22 anos eu não consegui. Agora, eu mesmo falava, gente, mas que coisa, já encontrei com tanta gente, agora o meu avô, que eu devo tanta coisa para ele, a situação toda do jeito que é, coisa da infância, por que eu não encontro com ele? Ele gostava tanto de mim. Aí, 22 anos depois, vem os amparadores, me ajudam lá para eu chegar perto dele. Aí, 22 anos depois, eu encontro com ele, ele está do jeitinho que ele dessomou. E ele dessomou com 95 anos, bem perturbado. E ele continuava bem perturbado. E eles tiravam a energia dele do lugar que ele estava. Eu resgatei ele do lugar que ele foi. Agora, a vida dele tinha sido muito movimentadinha, né? Quando ele dessomou, antes dele dessomar, durante a vida dele, ele falava que ele tinha 3 pedaços de bala no corpo. Ele foi delegado durante muito tempo. Então, vocês já viram o que é que não aconteceu. Agora, ele tinha chumbo dentro do corpo. E ele resistiu tudo. Agora, ele era de base portuguesa, todo empertigado, magro. Ele fazia comida dele mesmo, olhava as coisas todas da natureza, o negócio tudo sério. E era uma pessoa muito honesta. Entende? Mas 22 anos, ele ficou no limbo. Você está entendendo? Então, é um negócio para a gente pensar muito. A saudade que eu tive a partir daquilo mudou tudo, né? Era outra condição. Agora, veja, dentro de mim, o tal mal me falou na ocasião, não, você tinha muita preocupação com ele, porque você sentia a distância, o que está acontecendo? Em parte, já tinha razão, e era isso mesmo. Eu queria localizar para ver como podia assistir. Entende? Pode falar. Professor, daria para colocar na sinonimologia também encontro preparatório? Seria um tipo de encontro preparatório, um encontro antecipatório também? Também tem. Se quiser, pode pôr. Ele quer pôr preparatório. Agora, você que dá o voto de Minerva, sabe? Lembre-se, ele é um dos elementos do tri Parada Dura. E hoje tem o outro que chegou ali também, né? Hoje tem um segundo aqui. Está ali. É o retorno do Jedi. Chegou. Diretamente de São Paulo. Professor Valdo, estudando o livro Cristo Espera por Ti, tem os personagens da Constância e do René. A gente pode utilizar o conceito de dupla evolutiva para o casal? Já que ela trabalhava assistência para o maior conceito de dupla evolutiva que tem ali é a Monique e o Florian. Aqueles eram, né? Não é? E o cara colocou muita coisa a perder, devido também o nível, né, social dessas coisas. O processo da prevaricação era muito sério, né, naquela ocasião, no interior da França. E ele sofreu com isso. A base ali do processo é esse. A traição. Pular a cerca. E uma outra hipótese que a gente levantou é que a vida da Charlotte, que ela teve 29 anos no intrafísico com convulsões, aquilo era um processo de expiação? Que foi a condição, né? Alguma coisa que estava, ela mesma se perturbou, né, com o tempo. Que a gente vai ter nas doenças e as alterações, os distúrbios, entende? De acordo também com aquilo que o psicossoma vai revelando para a pessoa, para o corpo dela. Todos nós somos assim, não tem jeito. Agora, é duro de manter o psicossoma junto com o corpo, tudo bonitinho o tempo todo. Por isso que as pessoas, antes dos 100 anos, vão embora, né? A maioria. É o caminho. É duro de manter todo o equilíbrio dos órgãos e funções do corpo humano. Bom, dentro disso daí que a gente estava justamente discutindo, né, se poderia já classificar como duplo evolutivo ou não. Até aquela ideia também que às vezes você passa de proex, ainda que não é bem uma proex, é mais instintivo ou não. Não, ali, por exemplo, lá vocês vão ver que o que se aproxima muito mais do conceito de duplo evolutivo se aproxima, é a Monique e o Florian. Que a minha discussão é o seguinte, um sofria com o outro, um olhava o outro, eles se amavam. Começa o livro mostrando os dois juntos, no passeio, aquela coisa toda. Você vê que havia isso. E outra coisa, ele mesmo sofria com a condição dela depois, da morte do irmão, aquela coisa toda, a perda, dos filhos e tal. Mas a discussão era justamente essa, assim, ó, eles se aproximam do conceito, mas dupla para valer,
A minha opinião é que seria a partir de uma próxima vida. Na hora que sei, mas agora o que eu estou falando é o seguinte, eles se aproximam. Se aproximam. Se aproximam. Aquilo não deve ter sido a primeira vez. Sim, sim. Agora, também não deve ter sido a primeira vez ele com a Rocelane, está na cara. Isso é óbvio. Com a Carla lá, né? Que era Carla, que é a mesma coisa. Então, agora, a tendência deles é caminhar, quando tiverem mais conscientes nas vidas posteriores, aí sim entrar numa dupla evolutiva, né? Professor, aqui na página 6, em legislogia, a lei da grupo carmalidade, você poderia... A lei da grupo carmalidade. O problema é todo o seguinte, a lei da grupo carmalidade, uma das primeiras coisas que tem é o seguinte, é a afinidade, a empatia, é a base de tudo. Então as pessoas se encontram pela empatia, pela simpatia mútua, pela afinidade. Então a lei aí ela é muito importante nesses encontros todos. Os afins se atraem, é aquilo que a gente chama. É a lei da grupalidade. Agora, a grupalidade, uns têm que ajudar os outros. Antes de mais nada, existe uma amizade. A amizade, ela embasa tudo no universo. Vamos pensar nisso. Muita gente acha que a amizade é uma coisa muito inferior, que isso que é o amor é uma coisa muito avançada. Isso é bobagem. O conceito de amizade, às vezes, é muito sério e transcendente. Ele pega tudo na vida da pessoa. E é mais avançado, às vezes, em certas instâncias, do ponto de vista da fraternidade. E é mais interessante. Uma pessoa que tem amizade, ela às vezes é mais fraterna do que aquele que está com a paixonite aguda. Entende? A interassistência é maior nesse aspecto. A coisa melhor numa dupla evolutiva não é paixonite aguda, é uma amizade sincera, enraizada, tranquila. Isso é muito sério. É a amizade tranquila que faz uma pessoa relevar os erros da outra para ajudá-la cada vez mais. Entendeu como é que é? Isso é dupla evolutiva, está ajudando a evolução da outra pessoa. Isso nós temos que considerar sempre, que é um ponto crítico, sério, para a gente avaliar, né? Não acha? Professor, sim. Eu tenho duas perguntas. Eu gostaria de saber sobre a projeção, que você falou outro dia numa tertúlia, sobre a projeção que tem que ter sempre um embasamento interassistencial, um desejo de assistência fora do corpo. Para aquela consim que se projeta e procura, às vezes, consim trabalhou o dia inteiro, está cansada, vai lá, se projeta e toma um banho de energia. E começa muito com esse costume. Essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta é sobre o Murray, que fundou o Instituto na Virgínia. No livro dele, Viagens Fora do Corpo, ele mostra, sim, um interesse muito grande pelo fenômeno, mas, ao mesmo tempo, não mostra assim, aquele comprometimento com a interassistencialidade. Sendo assim, como que ele desenvolveu toda aquela capacidade de projeção? Ele já fazia projeção antes de estar na cara, mas agora ele veio. Era engenheiro, morando a sociedade capitalista estadunidense. O que você queria? Tudo dele era muito sério. Agora, a coisa mais séria que aconteceu com ele foi o estado vibracional durante os fenômenos, aquilo que chamou mais atenção. Vibrational state. Isso é que piorou ele, que deu impacto e levou ele para frente. Mas agora, ele não era do ramo assim, direto, ele nunca assumiu o processo parapsíquico para valer. É tanto que tem bobagem que ele fala sobre o processo de outra dimensão, aquela coisa toda, o processo da antimatéria. Tem besteira ali. O segundo livro dele tem bobagem. Sobre a primeira pergunta ali, sobre a projeção de banho energético e a pessoa começar a ter um costume. Não, ela aqui. Se ela tem boa intenção, ela tem amparador. Se ela tem má intenção, ela tem assediador. Ela pode ter energia de todo jeito. Agora a gente pergunta, qual a qualidade dessa energia? O que ela faz com isso? Qual o benefício que isso tem trazido para ela? Se não tem, não adianta. Isso aí depende do que é. A pessoa tem que examinar, né? Ver como é que está. Você entendeu? A qualificação é dada pelos resultados.
Se há processo de assistência, os resultados aumentam. Está claro? Professor Valdo, colocar na estrangeirismologia preview seria adequado nesse caso aqui? Tipo, preview, uma visão antecipada? Olha, você estuda aí, Rosa. Eu passo para você ali as ingresias do meu chefe. O senhor coloca aqui também na frase enfática. Sim. Podem ser de imensa utilidade na reciclagem existencial. Então, nesse caso, o que levaria, principalmente os amparadores, a provocarem esse contato? Né? Não, você, por exemplo, estava na Boa Vida, lá em Porto Alegre. Eles te tiraram fora do corpo e falaram assim, olha aqui, vem cá, olha mais sua consciência. É isso. Isso aí é um encontro antecipatório de certas coisas. E você então encontrou com aquele seu amigo, etc., que vem e tal. É que você esqueceu. Entendeu? Agora, você acabou batendo com os costados aqui em Foz do Iguaçu. E participando do Tri Parada Dura. Inclusive... É um trecho. Inclusive eu fugia de palestras, de apresentação pública, etc. Mas não, você era eu te conheço. Mas a minha primeira... a minha primeira palestra... Quem te viu e quem te vê. Eu, quando fui me preparar para a docência, para a minha primeira palestra, eu fui dar a palestra extrafisicamente. Depois que fui dar a palestra intrafisicamente. Então, parecia que é uma preparação dos amparadores para você encarar alguma coisa. Te deram banho de loja de todo jeito. Tempestade. Não foi chuvisco. Tempestade. É a vida, né? É o jeito. Professor, na estrangeirismologia, eu queria entender melhor aqui como que nesse contexto o paramicrochip vai ajudar ele na assistência do processo. Ele aumenta, né, o seu processo para você ter encontros antecipatórios. Vai atuar na lucidez? Vai e mexe, porque trabalha com o processo parapsíquico, predispõe. Pensa bem. É um algo mais, é um over the best. Plus. O plus. Tem outros nomes, né, para isso, né? Upgrade. Tá falando aí para você, na sua área, né? Upgrade. Tá certo? Melhorou de XT para o grandão de hoje aí, igual aquele nosso, que pode colocar 8 CPUs. Tá certo? Valdo, eu queria que você explicasse os encontros antecipatórios seus. Por exemplo, você tem vários... Eu já falei algumas coisas aqui, eu preciso explicar, né? Não, eu sei, mas eles ocorrem com frequência, principalmente a finalidade. Não, teve época que estava acertando a vida de muita gente, que o caso era frequente. Você vai ver na época, por exemplo, que eu escrevi Projeção da Consciência, antes daquilo, etc. Tal. Havia muitos. Depois disso, a gente falou assim, não, agora alia jacta est. O que tinha que ter feito já foi feito. Não se pode esperar muito mais, não. Vamos ver o que é que vai acontecer. E aí vocês começaram a aparecer. O caso foi esse. Mas, por exemplo, você teria encontros antecipatórios com toda a turma, vamos dizer, grupo? Não. Grupo a gente não merece tanto, né? Até que eu deixaria ter, grupo chegado, para fazer uma puxada de orelha recíproca. Mas é que nem sempre dava, né? Alguma coisa, uma ou outra a gente tinha, isso é normal. Agora você veja, eu mesmo já falei, era para ter mais gente aí. E muita gente eu vi que a gente encontrava todo tipo, que havia aqueles encontros lá que eu chamo do pandeirão, o grande que havia. E uma das principais personalidades estava sempre comigo. Quando eu encontrei, ela já estava anulada, não adiantava mais nada, estava doente. Então isso... E tinha outros, esse aí que eu falo, porque esse ficou óbvio demais, né? Os fatos todos ficaram na cara. A finalidade maior dos encontros seus é assistência, não? Olha, eu sempre vejo isso, né? Quando eu saía do corpo, que estava começando, eu chegava num lugar extrafísico, qualquer, sabe, um local, um holopensene, uma condição dessa, eu assim, o que eu vim fazer aqui para ajudar quem? Por quê? Isso é a minha base, eu sempre perguntei isso. Agora, quando eu comecei no início, eu queria saber onde é que eu estava, quais as consciências que haviam ali. Mas o interesse, antes de mais nada, é de ajudar.
Por quê? É ajudando que você entende, que você evolui, que você aprende, que você se desenvolve. Principalmente do ponto de vista parapsíquico e projetivo. É a ajuda que faz isso. Ela é fora de série. Mas nos seus encontros, existem coisas que são antecipatórias e os que não são, por exemplo. Como que se distingue? Isso sempre tem, por causa dos processos laterais. Sempre tem coisa que você está fazendo um negócio aqui, aquilo bate lá. Você tem que ir lá. Que aquilo faz parte desse contexto indiretamente. São os ricochetes. São os estilhaços. Você está entendendo? Sempre solta alguma coisa. E as correntes submarinas. O underground. Última pergunta. Os resgates que você já fez, isso tem a ver? Isso é uma porção, mas tem muitos que eu não falo muito nisso. Com o encontro antecipatório, tem a ver? Tem. E outra coisa, alguns bravos, igual aqueles que eles tentaram acabar comigo, né, com 6 assediadores, para resgatar a criança lá, a menina. Não é fácil. Vocês sabem, uma criança dessomou, ela tinha dificuldade de recuperar a lucidez. Os assediadores levaram-na para um local pior. Aí é que ela não recuperava nada. Agora, nós precisávamos de intervir ali para que ela recuperasse a lucidez dela e se liberasse daquilo, se libertasse. Então, a intenção básica era essa. Porque aquilo ela estava envolvida dentro do processo. E eles queriam manter aquele envolvimento. Até um certo ponto havia ali represália, vingança, e havia também o processo de refém, a condição de refém. Eles queriam deixá-la como se fosse refém do problema perante os amparadores. Que época que era? Agora, a gente entra num negócio desse, é briga de peixe grande e eu entro com piabinha. Quase que eu fui embora, né? Quase que eu naufraguei. Entende? Essas coisas existem. Foi aí que aconteceu meus negócios, eles me dar retrocognição com mantra, aquela coisa toda. E eu me safei. Senão, não estaria aqui com vocês. Agora, o que se passa? Possivelmente, eles iam chegar e falar, não, ele teve uma crise, um ataque cardíaco enquanto estava dormindo. Vinha um colega nosso, lá qualquer, da área, lá de Ipanema, né? Que isso aconteceu em Ipanema. Eu estava lá. Que época que foi isso, professor Valdo? E eu já vi muita gente assim. E já aconteceu isso. Que época que foi essa? Já tem alguns anos, né? Bons aninhos, deixa para lá. Eu só queria saber. Faz algum tempo. Posso contar? Fala. Na página 6, em ciclologia, sim, você coloca assim, ó, o ciclo, período intermissivo e vida intrafísica. Na binomiologia, em seguida, o senhor coloca o binômio vida intrafísica e vida intermissiva. Eu queria saber qual é a sutileza, ou se tem, entre período intermissivo e vida intermissiva. Entendeu? Porque o senhor repetiu. Período intermissivo diz respeito ao período, né? Aquele período de tempo que a pessoa tem. E a vida, o que é que você fez nesse período? Então, um é ciclo, período é tudo período, e o outro é binômio mesmo. Vida. É uma diferença enorme entre ciclo e período. Vida e período. Vida é a vivência, né, da pessoa. A vivência, a existência dela. O que você fez lá? Né? Bom, existe o mais particular, assim, que é igual aquele começo do Cristo Espera por Ti, né? E o mais grupal, igual aquele que você falou da África lá, que teve uma reunião enorme na África, com vários grupos. Qual que é a repercussão do grupo, do encontro antecipatório daquele nível de grupos, assim, igual aquele que você relatou na África, em relação ao planeta? O processo que eu ia lá era para ajudar a limpar, fazer a anti-estigmatização do processo. Agora, eu até na ocasião cogitei de ir lá fisicamente para limpar o ambiente. Mas é que eu tinha que fazer uma excursão tipo Indiana Jones, um negócio para valer, ia gastar muito dinheiro, fisicamente. Eu até que era capaz de chegar no lugar, com as coordenadas todas, do jeito que eu falo desse último agora, que você relatou com uma projeção que você teve lá na... Não, isso aí é recente, isso aí está todo mundo, o processo tinha muita gente, eu estava fazendo assistência. Aquilo também é um encontro antecipatório?
Outra coisa, os encontros antecipatórios maiores, olha lá no Projeções da Consciência que tem. Algumas coisas que a gente encontra. Vocês olham lá que tinha um negócio que eu falo sobre o mapa. De todo mundo lá, trabalhando no local só. Observa. Debates transmentais? Acho que é esse. Entende? Olha lá que tem. Tem várias projeções lá que tem encontro antecipatório. Algumas eu falo claramente, outras não, está só exposto lá o que aconteceu. Tudo isso é. Esse período, que a África agora está passando por um período de mudança muito drástico. E é isso lá, foi para ajudar. Ainda vai haver muito que procola. É um antecipatório disso? É. Tudo é para ajudar, tudo é assistência. Sr. Valdo? Sim. Aqui atrás. Sobre essa projeção que o senhor teve, eu gostaria de saber o seguinte. O senhor calculou o risco ou ainda teve um nível de surpreendência lá com esses assediadores que chegaram? Não, eu sabia que tudo isso poderia acontecer. Agora, eu estava preparado com a corda toda, com todas as minhas energias para fazer isso. Mas o problema é que eu caí numa espécie de armadilha, uma arapuca, que o ambiente era deles. E aquilo, eles descobriram alguma coisa que junto da gente, naqueles momentos imediatos, nenhum de nós ficou sabendo daquilo. Agora, os amparadores sabiam que isso tudo era possível. Eu quero dizer uma coisa. Muita coisa nesse sentido já tinha acontecido comigo. E eu nunca tive um problema grave. Você está entendendo? Era tudo de pronto-socorro, de certo serviço emergencial, etc. Mas não uma coisa assim, super grave, aguda. Agora, eles esperavam que tudo isso poderia acontecer. Agora, o processo é que eles se juntaram todos 6-1, você está entendendo? Para dar o processo, e no ambiente deles. Agora, eu tentei sair daquilo, mas vi que estava difícil. Então, eu estava preparado para o que der e vier. Poderia dessomar, poderia não, etc. Foi na hora que veio, igual um raio, assim, no meio da tempestade. Aquele processo da ideia, a hora que eu vi aquilo, eu lembrei da coisa, mas aquilo instantâneo. Por isso que eu falo, esse processo de consciência, tudo é na base instantânea. Há uma instantaneidade de tudo. Tudo quanto é reação é instantâneo. Agora, o problema é que a gente tem que entender isso. Porque eu, na hora, eu captei o que era, recordei a coisa, coloquei em funcionamento e saí. Foi um negócio assim, prodigioso, miraculoso, difícil de entender. Daqui a pouco eu estava no corpo. Com alívio. Aí é que eu fui parar para esfriar, para começar a pensar. Foi mais tarde, então, que eu vim a descobrir que o processo daquele mantra era antigo, era meu, era de outra vida, porque aquilo, você sabe, serviu de ovindez, de fator desencadeante, de pinça. Ele começou a pensar as coisas do meu passado. Aí eu vi que... E aí os amparadores não tiveram jeito de esconder mais. Isso aí realmente é seu, o processo é esse. Agora, eles só me falaram de cara, não usa isso para qualquer coisa e não fique pensando o que é. Porque é o fator desencadeante. Uma ideia é uma coisa muito séria, desencadeia tudo. Vocês veem aqui, às vezes, uma ideia só que a gente dá, a barafunda que cria, em matéria de problema, de debate, de questionamento, disso e daquilo. Agora, um caso desse é muito mais sério. Não, é mais sério, né? O troço é muito mais sério. É uma senha dentro de um processo, mas é um processo meu, né? Funciona. Agora, eu fico só pensando, quantos recursos, às vezes, a gente não tem, que a gente não deve usar mais. Porque eles são perigosos. Então, tudo que tem duas faces, eles deixam. Tem que ser uma coisa mais certinha. Se o negócio é mais ou menos, ou tem perigo dos outros, então isso é difícil. Agora, o que eu vejo nisso, deve ter outras coisas, que eu não sei o quê. Entende como é que é? Agora, a coisa séria em tudo isso é a eficácia. A eficácia que é um negócio seríssimo.
Agora, a minha vida melhorou muito depois de tudo isso. Porque eu usei esse mantra durante muito pouco tempo. Depois eu parei, nunca mais precisei. Agora, quando eu usei devido à reação lá dos 6 e aquelas coisas, eu tive que usar. Eu falei assim, ó, você usa. Que eles vão querer te fazer acidente de percurso, fazer alguma coisa. Mas não houve nada comigo, nenhum acidente de percurso. Nada, não houve nada. Agora, eu usei em curso que eu dei. Eu lembro de um que eu estava em Porto Alegre, lá, a terra do Adélio. Que eu tive que julgar coisa que teve gente que caiu lá, que estava em pé, que caiu. Depois teve em Brasília também, que eu usei. Em vários lugares, no Rio. O povo às vezes me pedia para fazer uma experiência. Eu falei assim, ó, vocês querem, eu vou dar uns tapas em vocês, presta atenção. Eu julgava o negócio, é terrível. Então, é um processo de, vamos dizer, condicionamento da energia. Condicionar uma configuração ou uma plasmagem da energia praticamente materializada. Entende? E isso não é fácil. Eu prefiro minhas coisas assim, ó. Bem mais suave. Que pode ser meu e pode ser deles. Agora, outra hora que você... Entende? É muito assim, vamos dizer, um pouco mais violento. Você está entendendo? Uma coisa, você pode cortar devagarinho, e outra coisa, pode fazer assim, é isso aqui, é isso. O mantra é isso. Então, isso é um problemão. Não é fácil. Só voltando àquela questão da dupla, quais são os critérios que você utiliza a rigor para definir o conceito de dupla? A rigor mesmo, isso aqui realmente é uma dupla. Dupla é aquela pessoa que se junta com a outra para ajudar terceiros. Isso aqui é a base de tudo. Se uma dupla só pensa nos dois, está danado. Ainda não tem processo de evolução. E a maior prova, pensa você, vê se você desfaz esse conceito. Observe, se você vai fazer uma dupla para evoluir, e se você não consegue evoluir sem as outras pessoas, então, todo casal que só pensa nele, está errado. Isso não é dupla evolutiva. Então, são os dois que se juntam para ajudar terceiros. Está certo? Bom, por aí. Eu queria perguntar que no livro Projeciologia, nessa questão que você estava falando do ataque dos assediadores, você frisa muito bem que eram 8 assediadores e fala assim, sempre em 8. Você frisa o número 8 nesse processo do ataque. Agora tinha 6 que eram mais ligados ao processo, que eu conheci. Os outros 2 é que estavam segurando as pontas. Mas por que você frisa bem sempre em 8? Isso é um padrão? Não, é porque eles queriam vir frente ampla. Frente e ataque. Já não é uma... Esse povo é tudo da era da Idade Média. Isso não é uma formação. Eles apareciam em formação lá. Lá tinha 2 que seguravam. Por isso que eu falo que eram 6 é que era o negócio mais sério. Esse que dominava a coisa. Os outros 2 eram só para segurar. Isso já é uma extremidade. Já é uma formação, vamos dizer assim, de ataque. Formação de ataque. É igualzinho. Desde a antiguidade sempre existiu isso. E qual que é o processo que eles conseguem prender? É um pensene, uma o meu processo de estar fora do corpo, projetado. É energia, então. É energia. E eu estou no ambiente deles, aonde eles é que mandam. Eu estava lá, sim. E outra coisa, eles fizeram um bunker, né? O bunker deles, extrafísico. De pensenes. Não, de energia, de tudo que tinha ali. Né? O negócio é deles, uma baratosfera específica deles. Tem muito isso, extrafisicamente tem isso tudo. Então isso que é armadilha. Tem comuneco só dessas coisas. De certa forma, estava preparado. Os infernões palpáveis. O negócio é muito mais sério que a gente pensa. Estava preparado para isso. Estava preparado para defender aquilo. Outra coisa, eles não tinham só essa menina lá, não. Tinha uma porção de gente cativa, presa, que eles usavam. Você já viu falar naquele negócio que eu saí uma vez com o André Luiz,
e que nós fomos num lugar que tinha mais ou menos 40 que eu vi, que estavam tudo hipnotizados e soltando energia, e todo mundo doido, os 40. E tinha um mega assediador com aquelas energias amarelosas tomando conta. E tinha uma música que tocava aquilo. Tempos depois, eu estou lá, quando a gente coloca uma música do Sansão, eu falo, pô, é essa? Música de quem? Sansão. Nunca mais entrei nisso. Nunca. Quebrei o disco na frente do Chico lá e ficou sabendo. Nunca mais a gente mexeu com isso. Quer dizer, música clássica ou semiclássica, que está aí, que é música da baratosfera. Agora, para mim, foi uma experiência extraordinária isso aí. Eu queria, ainda nessa questão, como que funciona, por exemplo, essa fixação que eles tiveram ali com você dentro do ambiente deles, né? E depois que houve essa ruptura, você usou o mantra, saiu, e depois não teve acidente de percurso, né? Eles tentaram ainda se aproximar, o que foi que eles foi queriam acabar isso? comigo. Sim. Eles queriam me prender lá, do jeito que eles prenderam um monte de gente, eu era mais um, eu caí na armadilha deles, Arapuca. Mas para que você está andando na mata e o negócio, daí a pouco você está de cabeça para baixo lá. Mas você falou que ou só aquela outra que você cai no buraco, fica lá no alçapão lá embaixo. Mas eles tinham uma relação com você também, né? De passado ou não? Você mais forte. Aqui. Você nunca vai encontrar com ninguém que você não tenha relação. Eu sou especialista em mega assediador. Está vendo? Por sinal, eu escrevi sobre isso essa noite. 3h30 eu fiz um verbete sem olhar nada. Sentei no computador e fiz. Você sabe qual? A viragem do mega assediador, que chama o verbete. Qualquer hora eu vou trazer aí. É o número 1062. Eu tenho lá. Viragem do mega assediador. Agora, o que se passa? Deixa eu só te explicar. Essas 8 consciências e mais algumas que estavam com eles ainda me perturbaram uma temporada. Foi quando eu usava o mantra, quando aparecia. Mas vários deles depois recuaram, aceitaram e fizeram a viragem. Mudaram a situação. Por isso que eu conto a história. Porque no início eu nem contava. Porque se eu contasse, seria a mesma coisa de chamar o mantra. Todo mundo. Eu ia chamar e ia fazer um ambiente negativo. Hoje eu posso contar essas coisas todas desde essa época, sem nada. Entendeu o que quer dizer? Então, enquanto o processo está quente e as feras estão às soltas, não dá certo. A hora que estiver nas grades, tudo bem, a coisa já melhorou. Ou que a pessoa foi encaminhada. Aí vem, como é que é? O trio? Como é que é o trinômio? Acolhimento, orientação e encaminhamento. A hora que aconteceu isso, tudo bem. Agora, Valdo, eu já observei em algumas situações, tanto comigo quanto com outras pessoas, esse tipo de confronto, assim, quando é mais sério, tem um ápice. Às vezes acontece... No caso daquela senhora, que é a moça, não é senhora, é uma moça, tinha 17 anos. Essa eu não posso esquecer, porque eu sempre falo nela que essa também melhorou. Eu trabalhava com o doutor Inácio Ferreira. Era um rapaz. Eu ainda estava estudando, tinha curso científico, aquela coisa, já trabalhava na casa dele, já lia a biblioteca dele, levava para casa, aquele negócio todo. Nós tínhamos muito contato e ele me ajudou demais. Ele era um médico e admitia as coisas todas. E ele achava que eu tinha muito mais parapsiquismo do que ele. Então, era uma interação favorável para ambos. Reciprocamente, mutuamente, havia uma vantagem. Então, isso nós dois nos dá muito bem nesse assunto. Ele era solteirão, dentro de um bangalô, com 2 andares, etc. A biblioteca dele ficava embaixo. E eu ia lá sempre. Agora, ele cuidava do Hospital Espírita, lá em Uberaba, que ainda existe até hoje. E esse hospital fazia sessões de desobsessão, fazia uma opção de coisa. Ele, então, de vez em quando, devido ao processo, mesmo antes de eu começar a estudar medicina, eu já trabalhava com o povo dos doentes que havia lá. Inclusive, havia o seu Manuel, que era um homem muito bom, com muita energia, que era um enfermeiro que tomava conta daquele povo. Agora, quem ia para aqueles hospitais, ou para o hospital, para aquelas salas que haviam, não era fácil, eram os piores casos que havia. Então, chega uma menina
de 17 anos, que quando ela foi ficar noiva, ela começou a ficar possessa. Agora, eu vi com esses olhos que a terra há de comer, 9 soldados tentaram segurar, porque eles soltaram a moça, que ela estava passando um período bom. E ela teve um surto, o cara pegou o corpo dela, ela franzina, alta, uma morena de cabelo preto, e ela fazia assim, o cara nela, fazia assim no soldado. Coitado, eu vejo aquele fandanme, esse povo todo, eu falei assim, vocês não viram o que é uma semi-possessão, você não vale nada. Vejo esse, como é que é o Schwarzenegger, não é nada. A menina franzina, falei assim, eram 9. Agora, eu entrei na história, porque é isso que eu já tinha, já minhas técnicas, que vinha já de Monte Carmelo, e o rapaz já sabia disso, lá com o Manelzinho, já tinha trabalhado aquele negócio todo. Então, comecei a chamar o nome da menina, e para ela tomar conta do corpo. E ela veio chegando perto de mim, eu junto dela, assim, ó. Quando ela desmaiou, segurei, deu jeito. Agora, o que se passa? Igual a essa, toda moça que chegava lá, eu às vezes ia tratar, aquilo me criava um problemão. A menina se apaixonava por mim. E criava um problema dentro do processo, porque é o problema que vocês na psicologia sabem, que é a transferência. Então, o attachment que cria aquilo. Isso me criou um problema danado. Agora, essa aí, deu tudo certo, porque foi o pior caso que eu vi lá. Agora, o que se passa? Eu falei com ela, você vai casar, vai dar tudo certo, você vai ter um filho. E é justamente esse cara que estava lá. E foi tudo, aconteceu mesmo. Essa família, a turma toda, essa moça, era de Goiás. E a gente pode considerar isso uma viragem ou não exatamente, né? Quer dizer, no caso, ele o assediador ressoma. Até um certo ponto foi, sim. Foi? Porque aquilo foi encaminhado, né? Agora, naquela ocasião, o tal mal já me ajudava muito. Entende? Eu entrava com as minhas energias de bicho, animais, e a minha vontade de ajudar. Você está entendendo? Agora, esse caso foi um dos piores que eu vi em matéria de assédio. Mas agora, assédio assim, que eu entrei para fazer exorcismo, processo de poltergeist, isso foi um monte, minha vida inteira. E alguns eu quase fui acidentado, chegou perto. Igual o caso do óculos que eu falei para vocês, isso foi lá em Uberaba também, no centro espírita. Então, de certa forma, o cara me dá um tapa na cara, mas meu óculos saiu o contrário. Foi para o outro lado. Antes de bater, o meu óculos saiu. Senão ia furar meu olho. É a vida. Naquela ocasião, eu tinha posto o óculos fazia pouco tempo. Eu coloquei o óculos, tinha 13 anos. Eu devia estar com uns 14, 15 anos na ocasião. Porque eu já frequentava na sessão de desobsessão do Major Cravo. Ele que dirigia. Às vezes, a sessão lá, participante, tinha 200 pessoas, a sessão de desobsessão. É uma loucura, né? Que é monte de mesa com os médios e tudo, aquilo não era fácil. Então, na verdade, esses ápices de assédio, de surtos, tem um processo ali positivo de favorecimento de viragem, né, de atuação maior dos amparadores, né? Que parece assim... Tem, às vezes isso ocorre porque eles abrem, deixam a coisa acontecer para ver o nível. Às vezes é preferível acontecer dentro daquele contexto, naquele rolo pensênico, do que no outro que não tem defesa nenhuma. Ali tá e no com contexto, isso né? também explora a condição, aquilo expõe o que tem. Está entendendo? Então alivia. É como se abortasse o processo. Às vezes o aborto é feito de uma maneira gritante, né? Para chamar muita atenção e criar problema. É o caso justamente isso aí. Porque às vezes eu observo muito isso, até uso a expressão, isso aí foi o tiro no pé do assediador, né? Quer dizer, ele faz aquele movimento todo e depois o negócio agora, a coisa melhora mais todo. séria Né? é você pensar bem do assediador. Faz de conta que os assediadores são seus filhos e suas filhas. Você sabe que às vezes a assediadora é pior. Aquela que aparece, que é o súcubo, entende? Não é o íncubo, mas o súcubo. O súcubo extrafísico às vezes é pior. A gente não fala muito nisso, porque as mulheres não entendem bem essas coisas. Mas não é fácil. Por quê?
Porque o corpo da mulher, ele é mais forte, eu já expliquei aqui. É que as mulheres não sabem mexer com ele. Agora, põe uma pessoa, uma consciência, que sabe movimentar aquilo, e que leva aquilo para o psicossoma, com as energias, as condições que tem, aquilo que ela já viveu e já mexeu daquele jeito, ela era assediadora como consim. Não é fácil. Entendeu como é que é? Agora, você tem que olhar aquilo como se fossem seus filhos. Entendeu? Não é só a pessoa que é vítima, mas o algoz, o carrasco também. Entendeu? Se a gente pensa assim, a assistência aumenta. Agora, ó, a gratificação que você tem quando faz esses casos, ela é imediata. Por causa da desassimilação. Eles desassimilam como se limpasse, enxaguasse você tudo na hora. Você não precisa se preocupar, que aquilo ocorre naturalmente. É quase que automático e imediato. É ação rápida. Eu já vi mais, tudo quanto é jeito. Agora aqui, falei ontem sobre a minha prática de internet das 18 horas. Esqueci de falar que além do cemitério da cidade, igreja metodista, loja maçônica, pistola de primeiro grau, Instituto de Perícia, IML, asilo de idosos e centro oncológico, vem também a casa mortuária. Isso é a necróptica, quer dizer, né? Mas agora me preocupei com a sua resposta a respeito, pois estou sozinha nessa área. Será que dou conta do recado? Olha, você não está sozinha. Tem amparador atrás disso. Veja se vê o amparador. O seu amparador usa um turbante. Estou só te falando. Qual a melhor postura ao encontrar consciências através de encontros antecipatórios com as quais não temos afinidade ou temos dificuldade de aproximação? A primeira coisa, seja, desde a primeira vez, amigo dessa pessoa como se tivessem separados ao nascer. Bem amigos, entra dentro do processo. Seja com a maior sinceridade um irmão da humanidade. Tem uma amiga que está estudando muita conscienciologia. Através do livro de projeciologia, ela está conseguindo abaixar a pressão sanguínea dela sem remédio. Eu explico isso no livro. Várias vezes aferimos a pressão dela, que estava 12/8. Ela então zera o equipamento, pensa e me diz que, pela vontade dela, a pressão será de 11/6. E realmente acontece. Isso é o que o senhor fala do controle da consciência? Sim. Eu, por exemplo, eu tinha pressão, sempre tive, desde os 28 anos, alta. Aí eu falava assim, ó, se eu parar com tudo que eu faço e cuidar da minha saúde, a minha pressão vai ser do jeito que eu quiser. Todo mundo sabe disso. Mas se existe remédio para fazer isso, eu uso toda a minha energia, a minha vontade, o meu tempo, as minhas condições para fazer outras coisas. Afinal de contas, a medicina é uma bênção, ela está aí para a gente usar. Né? Então, isso é que é a diferença. Agora, veja, existe aí aquela questão básica que lá no Instituto, no início, muita gente falava. Até que ponto eu devo fazer mais assistência para mim do que para os outros? Isso aí é uma condição terrível, que vocês têm que pensar muito. Toda vez que acha que tem que fazer muito para a pessoa, ela está furada. Tem alguma coisa errada com ela. Então, por exemplo, tem que usar aquela minha técnica. Isso é minha técnica, não estou falando para todo mundo usar. Mas o ideal, a meu ver, é essa. É a hora que você vai ajudar alguém que eu morra, mas que a pessoa sobreviva. Você está entendendo? Isso é o ideal em matéria de assistência. A pessoa vai ter muito mais força com uma condição dessa. Então, vamos estudar. Você ajuda mais você do que os outros? Na primeira vez que fui ao CAE, que faz uns 10 anos, durante o laboratório da mobilidade física vídeo, percebi uma paracirurgia na cabeça a partir do corono chakra. Foi uma intervenção séria e dolorida, mas sabia que não era física. Seria o caso da colocação de um paramicrochip? Olha, eu que te pergunto depois, o que aconteceu com você? Você melhorou? Como é que está? As coisas se encadearam direitinho? O que houve? Olha quais foram os conteúdos do fenômeno depois disso. Né? Tudo é possível. Eu já falei aqui que muita gente vai ao laboratório e tem mesmo a cirurgia. Já teve gente que uma vez eles me chamaram, porque a pessoa não está sabendo sair de lá de dentro.
Aí eu pergunto, mas vem cá, você veio com seus pés? Vim, não tinha nada. Mas agora não, eu senti uma cirurgia aqui. Você devia ter uma maca, isso é o homem para mim. Você devia ter uma maca aqui para carregar a gente desse laboratório, isso é um hospital. Aí nós fomos, eu mesmo, fui levando ele até ele chegar aí no vilarejo. Falei assim, ó, você agora vai dormir. Daqui umas 3 horas você vai estar bom. E realmente. Agora veja, no SCP-2 é a mesma coisa, né? Aquele caso que dá umas prescrições para a pessoa de 3 dias, não pode dirigir carro nem nada. Quanta gente que não apareceu no meu SCP-2 que eu tinha que arranjar motorista para a pessoa depois ir com aquele carro. E só, não sei quantas vezes. Agora aqui, tem uma outra pergunta. Certa madrugada, uma concierge de aspecto masculino, com uma criança ao colo, abordou-me com hostilidade, reclamando comigo. Dias depois, para minha surpresa, constatei que a concierge era, na verdade, Consim, pai de criança internada no hospital, fruto de anóxia perinatal, um drama. O homem, muito revoltado com o fato, brigava com todos, e eu não escapei de ser hostilizado ao atender a criança. Tempos depois, a criança dessomou. Como o senhor interpreta tal encontro extrafísico prévio? Olha, estavam fazendo força para ver se salvava a consciência, né? Dentro desse corpo de criança que ela estava. Possivelmente o problema aí é esse. Agora, ela atendia no hospital, por isso é médica que está falando isso aqui. Então, o caso todo é o seguinte, eu é que te pergunto, houve sucesso nisso? Algum resultado positivo? Ou foi um fracasso total? Todo o esforço que foi feito. Aí é aquele negócio da gente ter que pesquisar, né? E saber o que se passa. É difícil da gente, como Consim, dar o diagnóstico disso ou o prognóstico disso. A gente nunca sabe. Depois que a gente dessomar, a gente vai saber. Pode falar. Professor Valdo, na parafatologia, a 5ª linha tem a recomposição da saudade. E na 6ª, os reencontros sucessivos de Consim e Concierge. Eu queria saber a relação disso com o súncubus extrafísico, que é a mulher, né, a para-mulher assediadora. O caso é o seguinte, uma pessoa, se ela vai encontrar com gente boa, ela não vai encontrar nem com súcubo, nem com íncubo. Isso aí são assediadores extrafísicos. Ela vai encontrar com gente que está de vez, está querendo melhorar, já está querendo acertar, que já pode ser assistido, que já está mais ou menos, pelo menos, de vez. Então, não tem nada que ver com isso. Agora, íncubo e súcubo aparecem quem faz evocação. Quem tem muita fantasia sexual, quem pensa mal dos outros, isso aí é que tem. Eles estão ali para usar essas pessoas como presas, como vítimas. Entende? Sim. É diferente tudo isso aí. Agora, isso aí que nós estamos falando é do ponto de vista positivo. Certo. Nós mesmos já tocamos nesse assunto da recomposição da saudade aqui antes hoje. Entende? Vamos ver esse assunto. Certo. E na folha seguinte, na página 6, interaciologia. Essa interação, autocognição intrafísica e autocognição extrafísica, é esse conjunto que leva à autoconscientização multidimensional? A hora que você começa a juntar as dimensões, isso favorece a sua cognição maior nessa dimensão, nesta aqui. Eu também já falei nisso hoje. Entende? A pergunta que fizeram aí. Entende? Então, aquilo que você faz extrafisicamente reflete aqui. Aquilo que você faz aqui, se você for lá, vai refletir lá. Tudo uma coisa faz interação. E casa. Então, isso tudo é interação. A gente tem que levar em consideração. A palavra interação é muito boa, que é o casamento de condições. Entende? De manifestações. É uma interatividade. Obrigada. Agora, ó, a interação, é por isso que a gente fala que o ideal é a pessoa eliminar o médium e ela mesma ter experiência direta. Ela então elimina o atravessador. Por quê?
O médio é a interface, a interface, que entra dentro da interatividade. Você está entendendo? Ele é o intermediário de uma coisa e outra. Agora, o ideal é afastar e os dois resolverem esse problema direto. As duas partes. Então, você já pensou, você vai fazer, então, você falando a sua linguagem, você vai fazer um acordo sem precisar de advogado. Não precisa levar para a corte. Os dois se entendem diretamente. Isso é o ideal. Você entendeu aí? Sim. Que é o caso da mediunidade, esse negócio. Então, o ideal é o autoparapsiquismo que pode ajudar os outros. Cosmoético, interassistencial. É melhor do que o heteroparapsiquismo. Está claro? E aí a gente faz um termo de parceria, então. Seria. É mais ou menos isso. Tá certo. Hoje em dia a parceria está na ponta, né, essa expressão. O João Aurélio, o Laínio Loche gostam muito de falar em parceria, não é isso? Faz parte. Afinal de contas, o que é uma franquia? É uma parceria. O que é o downsizing? Também é uma parceria. O que é tudo isso que já arranjaram, que viveu às vezes 6 meses, depois sumiu e apareceu outro? Tudo é parceria. Walter, estava pensando, quando tem parceria entre as ICs, muitas vezes há uma convergência dos amparos, né? Específicos. Não é isso. Há uma potencialização da assistência. Potencialização da assistência, isso é seríssimo. Que é o ideal, né? A gente potencializar tudo, enriquecer tudo que tem por aí. Mas fala. Na quarta linha da parafatologia, a comunex do encontro. Como é que funciona isso? Depende do nível evolutivo da consciência? Por exemplo, uma pessoa está aqui, e ela precisava de ter uma chamada às falas para acertar alguma coisa da PROEX, ou da família, alguma coisa. Então, eles levam essa consciência fora do corpo para interlúdio. Chega lá, tem uma pessoa esperando com outras atrás e o urubu observando tudo. Isso é comunex. O que você acha? Comunex do encontro. Não. Aonde que é que você vai encontrar? Qual a comunidade extrafísica você vai encontrar? O ideal seria hoje, para o interlúdio aqui para nós, seria isso. Mas é que de vez em quando não tem jeito. Tem pessoa que não aguenta ir ao interlúdio. Mas isso então indica... Não só assistida, como aquela para ser assistida. O nível é outro. É pior. Ok, é o nível, né? Obrigada. Você entendeu? Você quer falar? Isso aí tá uma beleza, esse seu... Né? Fala mais alto que está melhor do que ele. Que hoje aqui existe uma potencialização de energia, que inclusive, eu consultei aqui, mais gente confirmou, acima do normal. Agora, encontro antecipatório. Extrafisicamente, quer esquecer a questão? Extrafisique. O caso todo é o seguinte. O caso todo é o seguinte, é por causa do tema que está aqui. Tem gente aqui que já teve esse encontro antecipatório, mas não lembra nada. E tem gente que encontrou com gente aqui que está aí fora do corpo aqui, hoje. Muito então é isso que alguns estão sentindo por aí. Banho de energia bastante, eu estou sentindo mais gente. Pois é, mas hoje é o 11 de setembro. Sabe como é que é? A situação é essa, precisa dar muita energia por aí afora. Estão comemorando a situação. Pois é. Encontro antecipatório. Sentindo uma certa euforia, mas talvez... Você já pensar que nesse dia, há 7 anos, nós estávamos lá no negócio. Não, eu estava lá, a Graça estava lá. A gente viu o negócio todo. Às 8h46, o primeiro avião estourou no prédio. 8h46 da manhã. 9 minutos depois foi o outro. Depois a gente saiu na rua, estava aquela nuvem lá do negócio todo e aquela outra nuvem de gente embaixo.
E o sapato deixado na rua. Uma vergonha aquilo. E o cheiro de cadáver no ar. Não é fácil. E a gente pertinho ali do ambiente. 7 anos. 2001. Agora, junto com isso, eu estou sentindo certa euforia. Agora, não sei se é o efeito retorno ou deve juntar. Agora, o que dura é que os americanos se envolveram e pioraram a situação em vez de ajudar. Fizeram 2 guerras, mataram gente para chuva, e o negócio lá está uma ferida lá em Manhattan do mesmo jeito. Eles até hoje não fizeram nada. Falaram que iam fazer, estão fazendo, mas o negócio vai demorar muito tempo, muitos anos, para erigir uma torre lá. O negócio está tudo uma ferida urbana, dentro de Manhattan, da ilha. Professor? Quer dizer, os americanos fracassaram totalmente nisso tudo por causa do Bush, né? O Bush e a camarilha do Texas, turma do petróleo, que eles atacaram tudo. O Afeganistão foi para acabar com o negócio, depois o Saddam foi por causa do petróleo. Não tinha nada que ver com ditadura, nem nada, porque o cara era auxiliar dos americanos. Então, houve um fracasso total. Política americana cada vez pior, né? Professor? Sim. Eu tenho mais uma pergunta que eu fiquei muito curioso, eu disse, eu vou ter que fazer essa pergunta. Em relação àquela projeção que você falou dos 6 assediadores, eu fiquei muito curioso em relação, por exemplo, eu imagino que você deve ter ido lá, ser chamado naquele lugar em função da energia e da capacidade assistencial. Mas uma pessoa que não tem essa energia e tivesse parado lá, poderia ter dessomado, então. Não, isso acontece, você não viu o que ele está falando, já vi um monte que já dessomou. Um dos casos mais sérios é que eu falei para todo mundo o que ia acontecer com a mulher. E ninguém levou a sério. Era uma quarta-feira, ela foi ao meu consultório. E ela falou para mim assim, estou sentindo isso. Eu falei assim, não, eles estão querendo acabar com você. E eu examinei ela, não tinha nada de saúde. No outro dia ela amanheceu morta. E eu tinha avisado tudo para ela, para os parentes, o que é que devia de fazer, como é que é, porque aquilo era assédio. Uma possessão violenta. E ela já tinha tido vários surtos antes. Ela tinha medo da situação toda, mas ficava só nisso. Agora, depois, o médico lá deu, que ela teve uma crise, um ataque cardíaco. Morreu. Isso foi na quinta-feira. Eu estive com ela de manhã. De madrugada eles mataram, a próxima madrugada eles mataram ela. Agora, eu tinha avisado para todo mundo. O que está acontecendo? O povo que acompanhou a senhora lá comigo, tudo. Na casa dela tinha mais gente. Uma senhora bonita, cheia de vida, 38 anos. Se você está com a sua energia bem trabalhada, você não vai... Por exemplo, imagino aqui que o pessoal não vai parar no lugar mas desse. veja, isso acontece nas melhores famílias. Quem mata mais não são as guerras, são os assediadores. Ponha isso na sua cabeça. Você vai falar assim, não, Valdo, mas muita gente foi à guerra. Sim, porque os assediadores levaram a pessoa. Voluntário para a guerra, quase sempre tem assediador atrás dele. Urubuceva, veja, faz um exame de voluntário de guerra. Eu já fiz. Raramente você vai encontrar uma pessoa dessa que não é mal assistida. Tudo é mal assistido. Tudo é belicista que ressomou. Então você já viu, aquilo ali é suscetível de morrer qualquer hora. Está ali para isso. Um voluntário que entra para a guerra, ele sabe, é para matar ou morrer. É uma loucura. Se você for começar a pensar em matéria de guerra, você vai começar a entender tudo sobre assédio, possessão e genocídio. E vai entender o que é o atirador de elite, que é o sniper. Uma das coisas piores que tem. Por exemplo, vamos entender. Uma gestante bomba, ela acha que a hora que ela está fazendo isso, ela está fazendo o trabalho que Deus mandou para ela. Então, ela tem um certo ponto, é esquisito a situação. Você está entendendo? É muito esquisito. Porque ela pensa que ela está fazendo o trabalho que Deus mandou para ela, que ela vai para o paraíso. Totalmente iludida. Agora, por exemplo, um voluntário que entra como mercenário, do jeito que tem atualmente no Brasil, Blackwater, entende? Os americanos gostam de chamar Blackwater, que é a mesma coisa, Blackwater.
Então, vamos entender bem. Esses camaradas, eles são muito pior do que a gestante bomba. Eles vão lá para matar a gente. Eles não vão matar nem elefante, girafa ou leão. Eles vão matar a gente. É a profissão dele é de matador oficial, institucionalizado. O sniper, por exemplo, é isso. Então, o sniper, a meu ver, é uma das piores tipos de profissões que tem na Terra, se não for a pior. Talvez a profissão de ditador seja pior, né? Porque mata mais, né? Genocida, né? Esse outro aí mata um por um. Agora, o ditador é um monte de gente que mata ele mandando. Então, talvez seja pior. Professor, agora uma pergunta sobre simulcognição. Onde fica o simulcognitor, a pessoa que tem simulcognição? O que é? Simulcognição. Sim. Onde fica ele, o simulcognitor, a pessoa que atingiu 100% de simulcognição na escala evolutiva? Olha, o processo todo é o seguinte. Uma pessoa que sabe tudo em matéria de cognição é a consciência livre. Em segundo lugar, é o serenão. E por aí vai, você estuda. Qual o nível que ele já chegou? O desperto já tem simulcognição, 100% disso? Não, tem pessoa que às vezes tem muita cognição, mas ainda não tem ainda uma ficha boa. Isso de ter só retrocognição não quer dizer nada. Não, no caso, a pessoa que tem simulcognição, ela não precisa de projeção. Ela dispensa a projeção. Sim, mas veja... ela não precisa dormir para se projetar. Tá. Tudo isso é secundário. O processo é o seguinte, quer ver a ficha, o que ela faz? Se ela não tem muita assistência, Cláudio, não adianta nada. Volta. Entende? Agora, ó, a simulcognição é simulcognição que eu chamo. Quer dizer, simultânea. Não tem novidade nenhuma nisso. É a pessoa que percebe isso na hora que está ocorrendo. É diferente de pré-cognição e é diferente de retrocognição. Mas no caso aí... Retrocognição passado, pré-cognição que ainda vai acontecer. Entende? Agora, simulcognição é na hora. Então a pessoa teria o paracérebro encaixado com o cérebro, uma ligação direta? Seria não, isso? Mas todo mundo é assim. Mas dá um gap. Outra coisa. Qualquer pessoa que desenvolveu o parapsiquismo tem esses três fenômenos simultaneamente, às vezes. Sabe o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Ela tem o prognóstico. Entende? Ela tem o retrodiagnóstico, o prognóstico atual, o diagnóstico atual e o prognóstico que vem. Para ela atingir isso, tem que ter uma ficha boa, né? Nem sempre. Que a pessoa pode ter um parapsiquismo super avançado e ser mega assediador. Depende da intenção, né? Calma. Depende das coisas. Aqui. Sim. A candidata a vice-presidente dos Estados Unidos hoje, ela defende o criacionismo e ela afirmou em audiência pública que a guerra do Iraque foi vontade de Deus, né? Isso aí está sendo divulgado assim. Ela é caçadora, mata bicho. Ela é do lobby dos rifles. Outra coisa, pois é, mas ela é representante do Charlton Heston, que transformou. É o rifle. E ela levantou a candidatura do Kerr, né? Levantou porque os americanos só pensam em arma, né? Só pensam em gatilho, trigonometry, a Gun Society. Eu já expliquei isso tudo no meu livro, está tudo Agora, explicado. a chance dela chegar a presidente é duro, é que eles ficam chancelando tudo que eu escrevi no livro. Eu queria que mudasse. A coisa melhor que eu desejaria era reescrever meu livro, mostrando que tudo mudou. Pelo contrário, se eu for reescrever, eu só vou acrescentar, vai piorar mais do que eu escrevi. É terrível isso. Sabe o Homo sapiens pacífico? Olha, faz pouco tempo, já piorou tudo. Professor, só queria tirar uma dúvida que o Cláudio falou ali a respeito da questão da simulcognição dispensar a projetabilidade lúcida. Faz sentido isso? Eu não entendi. Não, porque a pessoa pode sentir aqui na vigília física ordinária, sem projeção. Perfeito, mas assim, dispensar o fenômeno em termos gerais, não tem nada que ver. Quer dizer, ele pode ter a simulcognição sem ter sido projetado. Sim, sim. É isso que ele quer dizer. Entendi, ele está certo. Entendi. Agora, gente, aqui tem as últimas aqui, que vão inteirar 18 perguntas hoje. Já tive contato com a Conscienciologia, fui colaborador, mas quando voltei para a minha cidade natal, os problemas começaram. Família dissolvida, consciência religiosa tentando me forçar a ajudá-los. Há alguma coisa que eu possa fazer para me esclarecer? Tem receio de acidente de percurso. Primeira coisa, tem que parar com esse receio de acidente de percurso, normalizar a sua vida, se organizar, se disciplinar
exteriorizar a energia e usar o EV. Você não falou em EV, a coisa mais séria é essa. Sua arma é o EV e a segunda, vamos dizer, o segundo instrumento é ter boa intenção para ajudar os outros. Vamos assistir os outros. Você voltou e tem isso aí, que é uma possibilidade de você ajudar os outros. Tem um homem que está te ajudando. Ó, eu estou sentindo isso aqui. Você voltou, você não está sabendo interpretar seu caso. Você voltou para ajudar esse povo que eles estão precisando. Outra coisa, abra o olho, porque tem coisa muito ruim que pode acontecer de uma hora para outra aí. Não é com você, com o povo da família. Abra o olho, ajuda todo mundo. Abençoa tudo. Abra o olho. Eu estou sentindo um negócio aqui. Por que o mantra, muleta, mostrou-se mais eficaz naquela situação, ataque extrafísico citado no Projeciologia, do que o uso da sua própria energia? O mantra é um processo que vem da antiguidade. E aquele processo era da fase vamos dizer, da idade medieval, e que tem outros nomes aqui que eu vivo falando todo dia, né? Aqueles nomes, como é que chama? Aquele nome da idade, da época medieval, etc. tal. Feudalismo. Então esse povo tudo era dessa situação. Lá o negócio era tudo na base do tapa, da espada, se for possível do canhão, daqueles negócios de derrubar tudo que tinha, que é o ariete e outras coisas mais. Então a hora que eu estava usando aquela energia que a gente já tinha usado em outras ocasiões, eles sentiram o que era, viram o que era. Então eu comecei a falar na linguagem deles. É assim que a gente vai entender, interpretar essa condição. Agora, gente, eu quero dizer que domingo nós temos aí debate, tá certo? O verbete é debate. Agora, hoje nós temos 16 verbetes para vocês selecionarem. Em pé, por favor. Nós temos agora depois da leitura dos verbetes, 2 recados, um da Milena e um do Lost. Estilo técnico, indução inicial, intermissão mudancista, matematização do conceito, prescindência das mãos, variação vernacular, antimodelo, banco da salvação, banco de esperma, banco de leite humano, desintermediação, interesse transempresarial, presumibilidade, princípio coloquial, refinamento formal, técnica da cesta.